Mas no final vai dar tudo certinho, né? De onde é que eu parei aqui? Então, os dois desvios, né? Então, a gente deixa, né, de contar com aqueles 3 desvios, né, da média para cima, né, dessas habilidades, e aí a gente conta só com 2 depois dessa avaliação do RISC-4. Então, de acordo com os resultados expressos no manual, as pontuações nos índices para o grupo dos superdotados foram muito superiores às dos grupos controle e variavam entre 110,6 e 124,7, com exceção, né, eu nunca decoro essas siglas, gente, o índice de memória operacional aqui e o índice de velocidade, que tiveram um tamanho de efeito moderado. As diferenças da média da pontuação dos índices foram grandes. Então, o índice de velocidade foi levemente inferior aos demais índices, com a menor pontuação média para o grupo de superdotados nos subtestes de cancelamento e código. Esses resultados mostram que a escala foi eficaz para discriminar os superdotados. Bom, eu vou pular um pouquinho essa parte aqui. Então, uma alternativa à modalidade tradicional de identificação de altas habilidades, né, e superdotados é a nomeação. É a nomeação dos professores, pois eles fornecem uma identificação mais abrangente, confiável e valiosa fonte de informações sobre os alunos, uma vez que torna possível a avaliação de outros aspectos relevantes que não os resultados globais pela psicometria tradicional. Então, daí eu já achei essa informação aqui nesse texto super importante, porque, né, em momento algum se fala dessa presença, né, que é elementar, né, do professor, que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, onde a criança passa a maior parte do tempo. Então, querendo ou não, mesmo com todas as dificuldades e com as limitações, muitas vezes são esses professores que vão identificar alguma coisa diferente nessa criança, né? Então, talvez seja interpretado de uma maneira equivocada, até por ela não ter essa compreensão, né, das informações que muitas vezes os pais não têm a menor noção também, né? Então, ela não tem de onde tirar um parâmetro, mas ela pode identificar comportamentos que sejam relevantes para que se identifique essas habilidades que não foram desenvolvidas, nem dentro de casa e nem no ambiente escolar, por essas condições que a gente já falou aqui. Então, o Callahan, Moon, Ozano, Riley aqui, percebe-se a importância da observação no contexto escolar, como destaca Delu, pois o professor é o ator que deverá ter um olhar diferenciado para a identificação do aluno superdotado. No entanto, se exigirá dele capacidade e conhecimento específico das características desses alunos, capazes de identificar talento e não só habilidade cognitiva e acadêmica. Aqui a gente entra numa outra questão que é assim, na maioria, né, do sistema educacional brasileiro, por exemplo, né, quando você está no 2º grau, né, como chama isso agora, gente? A partir do 5º ano, que não é mais 5º, é 6º. É uma transição difícil, né? E onde você permanecia dentro da mesma sala e os professores é que iam até você, né? Então, assim, existe uma transição muito grande desses professores. Eles não conseguem, às vezes eles não têm tempo hábil para observar essas crianças com um pouco mais de cuidado para poder tirar essas conclusões aqui. Então, isso é uma outra coisa que, assim, que é importante, porque, novamente, existe aí atribui-se uma responsabilidade grande demais, né, a esses professores que já fazem milagre, às vezes, de identificar que aquela criança ali tem uma condição diferente de uma outra, né?
Bom, sendo assim, então, o papel do professor é de fundamental importância para se chegar a esses alunos com as altas habilidades e superdotação, e a escala para avaliação das características comportamentais de alunos com habilidades superiores. Então, essa, gente, lembra que eu falei para vocês, né? Então, que uma testagem, ela nunca é baseada num só instrumento, né? Então, o ideal é que você busque, né, informações, aquelas que não foram supridas com a testagem inicial, que você busque essas informações de uma outra maneira, né? Então, através de outras estratégias, outros materiais. Então, essa escala, né, ela tem sido de relevância no contexto escolar a partir do preenchimento de características comportamentais para o processo de identificação. Elas estão, então, entre os instrumentos mais utilizados para a identificação de altas habilidades e superdotação nos Estados Unidos e foram traduzidas para várias línguas. No Brasil, estudos recentes com essa mesma escala foram realizados. Então, tem aqui uma série de estudos, né, que mostra a pertinência da escala para identificar esses superdotados. Assim, o presente estudo foi delineado, levando em consideração a importância de recentes publicações de instrumentos para avaliar a inteligência e a relevância de tais instrumentos para identificar superdotados. Então, o objetivo foi investigar evidências de validade do VISC-4, baseado na relação com variáveis externas com grupos especiais. Vale ressaltar que a busca de evidências de validade em seus variados tipos tem sido apontado como de extrema importância durante o desenvolvimento de testes psicométricos. Essa parte de pesquisa aqui não nos interessa. Tá? Então, depois eu gostaria que vocês dessem uma lida aqui, porque vocês vão precisar, que vocês vão ver como é que se faz, né, essa avaliação. Né? E aí a gente chega aqui na discussão, então. Bom, então esse estudo, objetivando verificar evidências de validade baseadas nas comparações com variáveis externas em grupo especial de superdotado, foi proposto considerando a importância de avaliar as qualidades psicométricas de novos testes de inteligência padronizados e publicados recentemente no Brasil, como é o caso da escala Wechsler de inteligência. Para tanto, então, foi feita a escolha, né, da escala para avaliação das características comportamentais de Renzulli. Versão professores como instrumento utilizado para estabelecer as comparações. Então, daqui já tem um diferencial. Não é só a criança que é testada. Essa escala ela é aplicada junto com os professores, para que eles possam orientar essa observação com relação aos alunos. Tá? Eles é que vão atribuir essas características comportamentais aos alunos, tá bom? Então, na revisão de literatura, mostramos evidências de que a escala é uma boa escala para identificar os superdotados. E os resultados de comparação entre os grupos discriminados nesse estudo corroboram, então, a hipótese de que a escala Wechsler discrimina crianças, né, com habilidades especiais aí, ou superdotação. Isso foi demonstrado pelas diferenças significativas encontradas na comparação dos grupos de superdotados e não superdotados. Presta atenção, gente, o que está falando isso aqui? Então, a gente tem duas escalas. Uma que leva em consideração a observação dos professores e as habilidades globais dessa criança, tá? Ou desse adolescente. Então, ele vai levar em consideração qualquer característica que seja que se destaque, né, diante das outras. Já o VISC, ele vai avaliar aquela criança ou aquele, né, até os 12 anos, né, se não me engano, dentro de um número limitado de características que são aqueles 3 elementos que ela estuda, tá? Então, os níveis aqui de superdotados teve scores mais altos que os grupos de crianças classificadas como tendo desenvolvimento regular para a sua idade. Esses resultados corroboram os revisos na introdução desse estudo em outras amostras internacionais. Então, mostrando que foi possível classificar com consistência
entre as duas escalas, um pouco mais de 80% da amostra investigada. O que quer dizer esse resultado, então? Ele vai apontar que o VISC-4 como um bom teste para ser utilizado na identificação de crianças com superdotação e oferece evidências adicionais de validade para a escala padronizada com amostras brasileiras. Esses resultados trazem implicações para o diagnóstico e identificação, indicando que o VISC como um teste que pode ser usado nas avaliações. Repito, não individualmente. Talvez ele não cubra todas as características que são necessárias para que a gente identifique essas crianças superdotadas. Isso é que é o mais importante, tá? Então, um dado significativo foi a quantidade de participantes que não foram indicados e obtiveram QI alto. E que obtiveram, e ao contrário, a quantidade de participantes que obtiveram o QI abaixo, só um minuto, o QI abaixo, perdi aqui. Superior foi indicado, peraí, gente, eu tive QI alto, superior e muito superior, e ao contrário, a quantidade de participantes N4 que obtiveram o QIT abaixo de superior e foram indicados na escala comportamental. Então, apesar de certas críticas aos testes psicométricos de inteligência, esses números de participantes correspondem a 20% da amostra, que é muita coisa, né? Então, aqui vale a pena avaliar os dois casos separadamente. No primeiro caso, encontram-se crianças que foram classificadas como superdotadas pelos professores e não pelo VISC. Então, baseados naquela observação que eu falei das habilidades individuais e que podem ser N habilidades, e essas crianças correspondem a 5% da amostra. E cabe ressaltar que nenhuma delas obteve scores do VISC abaixo do nível médio superior. Essas crianças apresentam o QI acima da média e devem apresentar outras características de superdotação que as destacam em seu grupo. Outro dado interessante é o caso das 9 crianças que tiveram QI superior, 13% da amostra. Essas crianças chamam a atenção para o fato de que a identificação de superdotação, embora bastante consistente com a avaliação do QI, não deve depender só dela. Então, é mais uma característica disso que eu acabei de falar. Normal estar viajando na maionese, meu QI está baixo, precisando de... Você tá precisando de uísque mesmo, né? Breno, em resumo, essa discussão viajando a maionese aqui. Essa discussão está dizendo o quê? Tá? Deixa eu resumir para vocês. Esse estudo foi baseado em dois processos, tá? Um deles, né, o objetivo principal era validar o VISC como uma estratégia para identificar superdotados, ok? Morrito, boa. Ok, então. O que se nota no meio dessa testagem que é importante você ter outras formas de avaliar essas crianças ou de observar essas crianças. Que outras formas foram essas? Então, sugere-se, então, que se utilize aquela escala de comportamento que é utilizada com os professores, para que eles possam avaliar, tá, o nível de conhecimento daquelas crianças ou características que sejam determinantes e que possam ser consideradas como uma superdotação também. Deu para entender até aí? Cadê você que está sem câmera? Você tem 2 Brenos. Eu estou tentando ouvir 2 vezes para ver se eu entendo. Tá. Então, o que acontece, né? Então, chega-se à conclusão de que o quê? Algumas crianças que foram identificadas pelos professores com características, né, dominantes aí, cognitivas ou enfim, tinham sim um QI alto, tá? Tem uma porcentagem muito grande. Dessas que, né, então, que os professores identificaram, nenhuma delas foi identificada com QI menor do que aquele que eles imaginavam que elas teriam mesmo, com a observação dos comportamentos, tá?
Em contrapartida, com o VISC, algumas crianças não chegavam a ser superdotadas. Tá? Então, existe uma porcentagem dentro dessa avaliação, né, que só identificava o QI, mas não aquelas outras habilidades que são necessárias para que você identifique uma criança como uma superdotada. Deu para entender a diferença? Porque a gente está falando de duas métricas, né? O QI e a inteligência global. O que a gente está trabalhando agora é com a inteligência global, tá? Então, só a testagem do VISC, ela não é suficiente para isso. Principalmente por conta dessas questões aqui que eu falei com relação, né, à estimulação dessas crianças, né, do quanto que elas são capazes de demonstrar, né, ou de expressar essas características que são diferentes, né, de outras crianças. Elas precisam precisa se permitir que ela demonstre isso, entende? Qual é o melhor lugar de observação para essas diferenças? Denise. Oi. Pode falar, Denise. E aí? Pode falar, Rubens. Eu tenho uma dúvida seguinte. O texto coloca, por muitas vezes, né, a presença do professor. E aí tem um momento em específico que ele fala sobre a presença do professor no teste, como também quase testando, né, para poder ajudar, né, a identificar esses fatores dessa criança. Eu não entendi ao certo se o professor, no caso, né, desse teste, seria a pessoa na qual está aplicando ou uma terceira pessoa ali naquele teste, que aí teria o aplicador, o professor e a criança. Uma terceira pessoa, tá? Então, eles... E da onde surge essa terceira pessoa? É um professor, não sei, assim, que já tem contato com a criança? Isso. É um professor que já tenha contato, onde você consegue aplicar essa escala, tá? Que é uma escala comportamental e que ele vai dar para você, então, essas características que a gente consegue, né, observar. Deixa eu contar um caso para vocês, que acho que talvez facilite. A minha irmã sempre trabalhou com educação infantil e, de repente, ela resolveu mudar e ela foi para o 2º ano. Logo assim de cara, ela foi avisada, né? E vocês sabem que isso acontece, né? Então, as professoras falaram assim para ela: olha, Miriam, você vai ter um problemaço, porque tem um menino ali que é muito difícil, que não presta atenção, que quer brincar o tempo todo, ele não te respeita, ele não sei o quê. E a minha irmã, ela é assim, a gente fica tirando muito sarro dela, sabe? Porque ela posa de durona, mas ela é uma molenga. Só que eu acho que assim, ela de alguma forma ela encontrou, né, um jeito ali de impor respeito com aquelas crianças e a sala dela realmente, eu tô falando porque eu já presenciei, tá? Então eles obedecem, eles a respeitam e tudo mais. O que acontece é que esse menino, a minha irmã chegou, lógico, com o pé atrás com esse menino. E aí ela fala assim, né? Eu me lembro até que a gente conversou sobre isso, né? Que era um desafio para ela. E aí eu falei assim para ela, ó, se eu puder te dizer alguma coisa, eu vou dizer o que eu aprendi com a minha experiência na docência. Você pode até ficar atenta, mas não leve isso ao pé da letra, tá? Então, tipo, espera e tenta tirar suas próprias conclusões, né? Ou de preferência não tire conclusões, observe, né? Tenta sentir qual que é desse menino, né? Tenta conhecer ele melhor, se aproxima dele, porque até então toda professora que chegava lá,
já estava, né, apontando o dedo para ele. Miguel, eu não esqueci o nome do menino. Miguel é o terrível, Miguel dá problema, Miguel é uma mala, Miguel é um saco, não sei o quê, enfim. Então ela foi, ela realmente assim, ela baixou a guarda, né? E deu uma atenção, né? Eu acredito que ela tenha dado uma atenção diferenciada para esse menino. Resultado, né? Passa-se assim 6 meses, ela veio aqui nas férias, não desse ano, porque ela não veio, tá? Ela está lá de quarentena. E aí ela veio e um dia a gente estava sentada aqui vendo um filme e de repente o telefone dela toca, né? E aí ela conseguiu, assim, ela veio um pouquinho antes da entrega, né, dos boletins lá, sei lá como é que chama isso, né? A mãe desse menino liga para minha irmã. E ela, né, eu escutei a mãe falando, né, agradecendo muito a minha irmã, porque o menino tinha tirado total em todas as provas. Tá? Então, ele era tido como um menino problema, um menino burro, um menino que não aprendia de forma alguma. Eu não estou dizendo que ele seja um superdotado, mas ela deu uma atenção ali para ele, tá? E ele acabou se destacando, né, o inverso. Durante as férias, para vocês terem uma ideia, assim, ele mandava mensagem para ela, porque era um menino, ele realmente ele tinha comportamentos muito agressivos, ele era um menino de difícil trato, né? Ele mandava mensagem, foto para ela, contando que ele tinha participado de projeto. Nas férias tem muito projeto na praia, né? Muitos projetos. Ela falou assim: ah, tia, eu participei esse fim de semana do projeto de catação de lixo. E tirava foto e mandava para ela. Tia, eu fui na escola para ajudar lá no projeto, né, com as outras crianças, porque eles acolhem crianças que ainda não estão na escola, né, até para merenda e tudo mais, e para eles passarem as férias na escola. Ah, eu fui lá porque você falou que era bom para mim, né, que era legal ajudar os outros. Gente, onde é que está a criança burra e problemática e difícil? Cadê? Tá? Então, assim, porque da importância desse teste, né, desse texto e de tudo isso que eu estou falando, gente. Os professores, eles têm todas as condições, assim, ou pelo menos muito mais condições de avaliar do que até nós mesmos. Tá? Às vezes as crianças chegam para um psicólogo que nunca viu aquela criança. E ele vai chegar, né? A gente tem que fazer uma anamnese, não tem? A gente tem que fazer uma. Antes dos testes, vou ensinar vocês vão fazer uma anamnese, sempre, né? Quem faz a anamnese? Geralmente ela é feita com o pai, com a mãe ou com o cuidador, dificilmente com o casal, né? Às vezes é um parente distante, às vezes a pessoa que cuida daquela criança. Então, as informações não chegam da forma que talvez um professor tenha condições muito maiores de avaliar, de perceber, tá? É uma criança que não tem atenção nenhuma dentro de casa, que às vezes fica sozinho muito tempo. Isso não é uma crítica, tá, gente? Eu tô falando da nossa realidade e do tipo de criança que vai chegar pra gente. Né? Então, acho que muito mais interessante do que vocês simplesmente aprenderem a aplicar o teste, é vocês começarem a perceber que é um trabalho de muita paciência, de muita observação, de muito cuidado. Né? Eu acho que eu comentei com vocês, né, que ano passado eu fui dar aula para uma pós-graduação de psicopedagogia que estava funcionando dentro das escolas estaduais. É aquele tipo de convênio, né, que as faculdades fazem com as escolas. E aí as maiores queixas, né, dos professores, assim, era uma grande exigência deles, né, de que eles fizessem relatórios. E que esses relatórios agora, eles são padronizados. Então, você vai dar informações básicas. Para você ter as informações que esses psicólogos queriam, né, eles precisam fazer um outro tipo de pedido.
para que essa criança, de fato, seja observada com mais cuidado. Eles estão errados, gente? Claro que não. Né? Claro que não. Tá? Então, o texto todo ele vem discutindo essa necessidade de você não só escolher testes e de você verificar, né, no site lá do CFP, né, do SATEPS, se o teste é válido ou não. Mas ele diz de uma necessidade de você buscar estratégias para ter o quanto mais informações possíveis para que você possa fazer uma boa avaliação daquela criança e não só rotular, não só julgar, né? E dentro desse grupo, né, de superdotados, aí que a gente já tem uma outra dificuldade de identificar pelos motivos que a gente falou logo no começo, é mais importante ainda que a gente busque essas informações, né? Porque um superdotado não é só aquele que executa, né? Que resolve problemas matemáticos, tá? Então, vocês percebem que isso vai muito mais além, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante aqui para a gente. Eu não sei se vai ficar muito cansativo, gente. Eu vou trazer para vocês um estudo de caso, tá? E eu vou pedir para vocês, utilizando aquela apostila que eu enviei para vocês, da apostila dos superdotados. Então, vocês vão fazer a leitura junto com esse caso que eu vou colocar aqui para vocês, tá? E vocês vão identificar para mim, tá? Isso aí vai valer pontos para vocês, então. Eu vou dar 5 pontos para vocês, vocês vão enviar para mim, tá? Depois eu posso colocar aqui as orientações por escrito, para que vocês avaliem esse estudo de acordo com o manual e que eu quero que vocês me digam o que vocês acham, se essa pessoa que eu vou trazer para vocês é ou não é um superdotado. Ficou claro? Sim. Tá. Sim. Gente, vocês se Ficou incomodam? claro, Denise, mas envia por escrito mesmo. Vou mandar. Não, vou mandar, eu vou escrever agora para vocês assim as orientações e vou colocar o estudo de caso. Mas eu quero comentar ele primeiro com vocês. Ainda Tá? vai ter mais um tempo? Se vocês quiserem. Acabou. Não, eu vou comentar e vou pedir para vocês fazerem atividade, pode ser? Ah, então tá. Tá? Para não ficar muito pesado, para a gente não ver o outro texto. Ele é bem simples, vocês vão ver que é um manualzinho bem simplesinho. Vou comentar o caso para vocês. Eu vou digitar e enviar para vocês, tá bom? Tanto o estudo de caso quanto as orientações para vocês fazerem, tá bom? E aí, na próxima aula, já com o teste em mãos, Deus quiser, a gente vai usar esse mesmo caso para eu apresentar ele para vocês e aí ensinar como é que a gente vai aplicar, tá? Porque eu vou pegar os resultados dessa pessoa, tá bom? Uma menina me procurou, ela tinha, na época, 15 anos, tá? Isso tudo tá anotado, viu, gente? Não se preocupem, não. 15 anos, ela estudava numa escola pública de uma cidade muito pequena, porém, nessa escola tinha um projeto desses que a Raquel falou, né, que não tem nas escolas e que não tem mesmo, que era um projeto de robótica. E ela era a única menina que estava nesse projeto, tá? Ela vinha com questões de dificuldade de relacionamento, tá? Vou dar informações gerais, assim. Uma família muito unida, muito preocupada com ela, muito atenta a ela, né? Tanto que, assim, a mãe se despencava lá da cidade deles para vir para cá toda semana para trazer essa menina para o atendimento dela, tá? Ela nunca faltou, nunca atrasou.
Mas a queixa principal era essa. Ela ia muito bem na escola, mas ela não conseguia se relacionar com as pessoas. Alguém levantou a hipótese de que essa menina era uma autista ou que estava dentro do espectro autista, tá? O que aconteceu, né? Que depois eu vou colocar com mais cuidado no estudo de caso, é que eu decidi fazer, montar uma bateria, né, de testes para ela, né, de QI, né? Então, realmente, testes de inteligência. E aí, uma das minhas limitações é que eu não tinha acesso à escola, né? Pela distância e pela dificuldade mesmo que a escola acabou colocando também. Enfim, essa menina passa por essa bateria de testes. Não vou contar ainda qual que foi o resultado, mas ela, por um acaso, eu tive contato com ela ontem, né? Por muita coincidência, assim, eu tive contato com ela ontem. Ela é uma menina que ela tá morando em Belo Horizonte hoje, sozinha. Ela terminou uma faculdade em Lavras de engenharia de automação. Eu vou colocar todas as características que eu puder dentro do estudo de caso. Então, repetindo, vocês vão pegar esse manual que eu enviei para vocês e sem pensar em testes, tá? Eu quero que vocês me digam o que vocês percebem de informação que bata com aquele manual, e aí vocês vão me dizer se ela é só uma menina inteligente esforçada ou se vocês acreditam que existem ali características de uma menina superdotada. Combinado? Combinado. Ok. Tá? Se vocês quiserem mais alguma informação, vocês podem pedir para mim, tá? Assim, se eu esquecer de alguma coisa ou se vocês tiverem alguma curiosidade com relação ao caso especificamente, assim, vocês podem me perguntar quando vocês estiverem fazendo. Tá? Eu não vou dar a resposta, mas vocês podem fazer perguntas. Certo? Você não vai dar a resposta, mas nós podemos perguntar? Não, só vou dar a resposta semana que vem. Tá. Aí eu Mas vou mostrar o teste dela. Uai, então, vou perguntar, não é? Não, vocês podem pedir informações, sobre aquelas, né? Eu não sei se vocês chegaram a abrir, né, o arquivo lá no manualzinho lá. Então tem uma série de informações ali que vocês podem ter curiosidade de saber e que eu posso não ter colocado no estudo de caso. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, se vocês acharem que aquilo pode ser um determinante para vocês avaliarem, vocês podem me perguntar. Isso eu vou responder. Eu não vou responder o resultado. Eliane, ela vai te dar a pista para você chegar no resultado. Isso. Ah, tá. Tá? A gente chega em grupo, né, gente? Ó, ótimo! Prefiro que vocês discutam. Eu quero mais é que vocês conversem. Tá? Combinado, gente? Combinado. Então tá. Vou tentar mandar agora já, se não, amanhã cedo eu já mando para vocês. Ok? Vocês descansarem. Sim, no coral. Aqui do... Beijo pra No vocês. 3, a gente fala assim, só para não perder o costume. Juntar todo mundo, sim! Para escutar o sim de todo mundo, no método do Eu tô reforço. tão feliz. Ó, Ó, gente, todo mundo. aí, gente. Sim. Sim. Sim! 3. Sim. Sim! Sim. Vou dormir feliz, ó. O Beijo. nariz é vermelho. Vai acabar já? Beijos para vocês. Vai cair aqui já.
Vai ser só 2 hoje? Só. Tá? Vou Tá, deixar a show. atividade para vocês. Ok? Um Bem, abraço. bom Boa descanso, noite, gente. Denise. Boa noite. Boa noite. Tchau.